Eu sempre quis muito criar conteúdo e trabalhar com isso. Eu tinha amigos que já trabalhavam com isso, já faziam vídeos curtos, verticais. Na época não existia o TikTok, era o Musical.ly ainda. E eles já estavam lá no Musical.ly fazendo vídeos muito bonitos esteticamente, fazendo mini filminhos em 30 segundos, que era o tempo limite naquela época. E eu fiquei muito encantado. Eu sou muito... Eu sou muito curioso e apaixonado por essas coisas de produção de audiovisual, eu me divirto demais. E aí eu vi que era um lugar onde eu poderia exercer essas coisas que até então eu não conhecia, porque eu tinha a minha vida inteira trabalhado com teatro, estava cursando letras, estava fazendo coisinhas que eu gostava, mas tinha esse lado que eu ainda não tinha encontrado uma oportunidade para me aprofundar e para me aventurar. E naquela época, o Musical.ly, depois quando ele se tornou o TikTok, era quase um mundo paralelo, assim. Nossos amigos não estavam lá, nossos familiares não estavam lá. Então era um lugar muito seguro pra gente fazer coisas completamente nada a ver, vergonhosas, pagar mico, até não querer mais, que ninguém ia ver. Ninguém que a gente conhecesse muito próximo, assim, ia assistir, ia vir comentar depois. Nisso teve a transição pro TikTok e eu tinha acabado de lançar o meu livro de Natal, meu conto de Natal. E depois que os meus, sei lá, 10 amigos compraram, não tinha mais para quem vender, e tinha uma editora com 100 livros na minha casa, que tinha mandado 100 livros para minha casa, que eu não tinha para quem vender. Aí eu falei, show, acho que eu vou ter que precisar da internet, talvez, para vender esses livros, vou dar uma olhada. E aí eu vi esses meus amigos compartilhando um filtro de Natal do TikTok. E eu falei, show, eu já tenho conta lá, vou voltar para lá, porque eu tinha dado uma parada em criar vídeo e tal. Vou voltar pra lá, pegar o filtro, usar nas outras redes, igual a gente faz com o Snapchat hoje. Pega lá o filtro do bebê e usa no Instagram, usa em todas as outras. Eu achava que era isso. Mas quando eu fiz o vídeo e postei lá, eu vi que tinha uma galera lá muito diferente, que não tava nas outras redes, e que era justamente o pessoal pra quem eu tava escrevendo, que era um público jovem. E eu, talvez eu não precise levar pro Instagram, talvez possa acontecer alguma coisa aqui mesmo. Mas o TikTok na época, lá em 2018, era... De novo, um mundo completamente paralelo. Gente, outra ambulância. Meu Deus, o que tá acontecendo? Cidade Ou é uma polícia. Digão. Vieram buscar ele. E aí eu comecei a ver que existia essa comunidade lá. Eram poucas pessoas ainda que estavam no aplicativo. E eram poucas pessoas criando conteúdo. Então, por conta disso, não existia... o criador de conteúdo de maquiagem, o criador de conteúdo de dancinha, o criador de literatura ou de arte. Todo mundo fazia tudo, era uma loucura, assim. E eu lembro que na época a gente já tinha reuniões no TikTok. O TikTok sempre teve essa vontade de trazer a comunidade de criadores muito para perto do aplicativo, da galera da plataforma mesmo. E a gente tinha encontros de criadores de conteúdo, reunião de criadores de conteúdo, que cabia todo mundo numa sala desse tamanho, assim. Eram umas, sei lá, 40, 50 pessoas criando conteúdo na plataforma. Era muito doido. Então eu fazia de tudo. Mas não dava muito certo porque nada ali me representava exatamente. Eu sou péssimo dançando, sou péssimo fazendo vídeo de comédia... Cozinhando na época, cozinhava muito mal. E aí eu tava muito perdido, ao mesmo tempo que eu tava querendo fazer aquilo virar e se tornar alguma coisa. E aí eu decidi que eu ia seguir o meu propósito, assim, da vida, seguir minha paixão. Eu tinha o sonho, ainda tenho, tô realizando agora, mas eu tinha o sonho de ser booktuber, porque eu achava muito chique. Eu entrei em letras por causa dos booktubers, eles eram tudo pra mim, e eu achava muito legal ficar mostrando livro assim na câmera, eu achava da hora, mas não tinha nada a ver comigo passar 15, 20 minutos falando de um livro. Não sei, não combina comigo, é um tipo de vídeo... com o qual eu não me identificava, por mais que eu gostasse de assistir. Fiz algumas tentativas de fazer que foram péssimas. Entendi que aquilo não era pra mim. Até que eu comecei a pensar se não seria interessante usar o TikTok, usar essa galerinha que já estava me acompanhando pra falar sobre literatura também. Só que aí o Capricórnio, só em Capricórnio, eu precisei pensar muito bem no que eu ia fazer, planejar muito bem e passar por toda uma crise existencial pra saber se eu ia estar jogando fora tudo aquilo que eu tinha conquistado, que na época era tipo, sei lá, 20 mil seguidores, né? Era muito. E se fazia sentido numa rede de jovens descolados fazendo dancinha e mostrando a vida deles como era legal, chegar um cara do nada a falar de livro, parecia muito improvável e muito esquisito.
Até hoje é um pouco esquisito, aqueles, né? Mentira. Mas eu cheguei no cara que tava cuidando da minha conta na época. De novo, cuidava de contas gerais, assim, de criadores de conteúdo. Eu falei, olha, eu tenho essa ideia, eu queria falar de literatura, é muito esquisito, eu vou flopar completamente meu perfil. E ele me explicou, não, olha, não tem ninguém fazendo isso. Quando o TikTok se tornar um aplicativo muito grande, você já vai estar fazendo isso, você vai ser referência e é muito legal ter alguém começando o movimento e tal. Tá bom, mas foi 100% na insegurança. E aí eu tentei misturar o formato que a gente já usava de sketches de comédia. Então, botar a cueca na cabeça para fazer personagem feminino, dar umas encenadas, fazer um roteirinho bem despretensioso, para falar sobre livros, para resumir livros. E o primeiro vídeo que eu fiz foi resumindo Dom Casmurro em 30 segundos. E aí teve muitas visualizações e as pessoas interagindo. Aí as pessoas, que nem eu já comentei aqui, começaram a levar para a escola para fazer prova com o meu vídeo. Fiquei um pouco preocupado, mas eu fiquei muito tempo na solidão, assim, tendo todo mundo fazendo dancinha e eu lá mostrando os livros, tentando convencer a galera a ler. E aos pouquinhos eu fui vendo isso se tornar uma comunidade, mas depois do início da pandemia, quando todo mundo baixou o TikTok, quando todo mundo não só começou a consumir, mas começou a criar conteúdo também, acho que é uma plataforma que facilita essa criação de conteúdo. Eu não faço isso, mas é só pegar o celular e gravar e pronto. Agora eu faço todo um negócio que demoro 10 horas para fazer cada vídeo? Sim, mas não precisa. Só pegar o celular, apertar e postar. Então, foi em questão, para quem já estava lá no aplicativo, foi muito assustador. De um dia para o outro, as visualizações de todo... Aqueles 15 dias que a gente achou que fosse durar o isolamento social, as visualizações de todo mundo foram para cima de um jeito bizarro e, consequentemente, do nada, tinham centenas de pessoas falando de literatura. E aí teve todo um processo depois para mostrar para editoras e mostrar para o mercado editorial o que estava acontecendo ali dentro, e até eu conseguir fazer disso uma profissão 100% do meu tempo. Mas foi um longo processo, mas tem sido muito legal.